Vamos lá, bom dia. Começando do posto de gasolina. E vamos nessa. Quarta-feira, dia 21 de junho de 2017. 8 e pouco da manhã. Início oficial do inverno de 2017, que segundo previsões será bem seco, será não tão rigoroso para baixo e não tão rigoroso para cima, porque tem invernos que faz mais calor do que o normal e tem invernos que faz, como o ano passado, mais frio do que o normal. Os tais dos fenômenos climáticos El Niño e Laninha, que eu não sou pago para entender muito bem isso. Não teremos esses fenômenos climáticos esse ano. Sabe que há uma discussão ainda muito forte no conceito de que esse assunto de aquecimento global, nossa, parece uma pistinha, uma rua interna. Esse conceito, essa ideia de aquecimento global não é ideia, é fato. Mas há linhas economicamente interessadas em provar que isso não existe, ou seja, ninguém nega o aquecimento global, mas muitos dizem que a ação do homem é muito pequena para afetar. Não, porra! Mas eu já cheguei a considerar isso, nossa, será que é verdade? Só que, quando pessoas como Neil deGrasse Tyson confirmam que ações humanas podem diminuir os efeitos de aquecimento global, e que ações humanas são as responsáveis diretamente pelo fator do aquecimento global, então eu prefiro, não que eles não possam estar errados, mas eu confio na argumentação dessas pessoas. Isso vira novamente aquela brincadeira da discussão dogmática, né? Você afirma tão veementemente uma coisa que ela só pode ser verdade. E não é assim que a ciência em si trabalha. Não fica martelando na tua cabeça aquilo ali. Aquilo ela demonstra que aquilo é. Por isso que não se pode também usar o termo da teoria da evolução de Darwin. Não é a teoria da evolução de Darwin, é a lei. Ela existe, você queira ou não. Você não pode falar teoria da gravidade. E você já não pode falar mais teoria da relatividade. É comprovado. Então é lei, é regra, é fato. Teoria ainda precisa ser comprovada. Por conceito, né? Por uma definição conceitual. E eu prefiro ir pela linha dessas pessoas. Olha né? Eu piloto todos os dias um veículo que queima combustível fóssil. Embora hoje no Brasil um percentual desse combustível já não seja fóssil, já seja renovável e ecologicamente menos nocivo ao meio ambiente. Claro que o gasto é menor,
o gasto no conceito a queima de combustível. Claro, eu tenho um veículo individual, né? Basicamente. Quem sabe minha mulher trabalhando em algum momento eu possa usar esse aqui para duas pessoas. Aí sim eu estaria num conceito ecológico muito maior. Eu já fui um colaborador da sustentabilidade do planeta em 2 empregos. Na SP Trans, também morava na Barra Funda. Depois de um bom tempo eu comecei a ir a pé ou de bicicleta. E pelo menos os últimos 2 anos aí. Você não está correndo. E o melhor de todos, na convicção RH, do meu amigo Roberto. Que no mínimo 2 vezes por semana, era uma pedaladinha boa, de 15 km para ir, 15 km para voltar. Pedaladinha de 1 hora mais ou menos, cada um. Vocês mandam, eu obedeço. Mas sim, para mim não é uma teoria. Para mim, sim, o homem tem poder destrutivo sobre o planeta. Entre esse assunto ainda, nas coisas que eu tenho estudado, visto, lido, ouvido e assistido, uma coisa que nos últimos anos foi muito importante para saber é que a água é um recurso não renovável. Toda a água que existe no planeta é a mesma. Nas nuvens, nos rios, nos oceanos, no subterrâneo, é exatamente a mesma. E quando a gente destrói fontes de água, principalmente com poluição, nós estamos condenando aquela água a nunca mais ser utilizada. Isso é um problema grave, seríssimo. Eu achava que não tínhamos utilizado ainda. Nós já estamos utilizando toda a água do planeta. Sempre utilizamos, sempre foi a mesma, né? Isso também é muito importante. Bom, hoje acho que eu consigo fazer um compilado, dar uma assistida em algumas coisas e montar novamente. Na verdade, o que eu preciso fazer nos primeiros vídeos é fazer as resenhas e as referências. Porque aí com isso eu vou saber do que eu já falei e vou ver se alguma coisa tem necessidade de ser reexplicada ou reavaliada. Ou até se minha opinião mudou, por que não? Né? Mas o que não tem resenha fica mais fácil, porque assim eu não me torno repetitivo para as milhões de pessoas que me assistem todos os dias, né? Todo esse movimento de assistência. Deve ser mais respeitado, né? Bom, esses que eu peguei agora estão tranquilos comigo. Motociclistas um pouco mais conscientes. Aqui não tem jeito, cara. Eu buzino bastantão mesmo, não tem ninguém na minha frente. Está num corredor a 70, 80 por hora, acho que é bom você se anunciar. Tem gente que odeia, entre os motivos para odiar motociclista é isso, passar buzinando. Mas meu amigo, eu prefiro que você fique com raiva de mim, mas me veja.
para passar um pouquinho o tempo aqui, um assunto que eu ouvi hoje, falar um pouquinho de atualidade, meio como registro do momento em que a gente está, né? Mais pra frente, quando eu ver isso, quando eu assistir isso, quando eu rever, a gente pode fazer um comparativo, quem dera melhor, né? De uma variação de um estado melhor das coisas, né? Seguinte, eu já falei sobre isso. Quem manda no país não é um governo, são os empresários. Isso se explica por alguns fatores muito básicos. Empresários detêm o capital para movimentar os seus negócios e para defender os seus direitos, para defender os seus interesses nas alas governamentais. Tanto que empresários não só elegem representantes que fazem parte do corpo de empresários, quanto também financiam empresários mesmo para representatividade no Congresso. Então, é assim, quando você vê um político, e você sabe que existem 60% atualmente do Congresso Nacional, só estou falando de lá, do âmbito nacional, federal, que é o mais forte, né? Composto por empresários, e não são microempresários, tá? E uma outra grande parte, pelo menos 90% dos 40% que sobraram, são financiados também por empresários. Por isso essa permissividade com JBS, com Odebrecht, com OAS e com tantos outros que ainda virão, a gente tem que entender que nós estamos efetivamente nas mãos dos empresários apenas, tá? Então, quando você não entende que um movimento de apoio a trabalhadores, com o surgimento de um partido dos trabalhadores, enfim, putz, aí você me ferra, cara. É porque realmente não se trata, eles provaram ser do mesmo saco, da mesma linha e do mesmo valor ético e moral que todos os outros. Você não é mau caráter por ser empresário ou por ser empregado, ou por ser representante de empresário, ou por ser representante de empregado, ou por ser de direita, ou por ser de esquerda. Você é mau caráter por ser mau caráter. Não importa onde você esteja. Que base você apoiou e foi apoiado. Sério, bro? A moto pode, tia. Ah, pô. Ai, caramba. Mané. Então, vamos deixar muito claro que quem define leis, regras, conduções, não só econômicas pela ação empresarial em si, mas políticas e gerais para o povo brasileiro, são especificamente os empresários, com raríssimas exceções. A história da nossa política e do momento em que nós vivemos hoje carrega essa luta que na década de 70 para 80 foi ganhando um certo espaço e uma certa consideração pela população. Essa consciência de que precisávamos de representantes dos outros lados. O surgimento de partidos de área trabalhista socialista, como o PT, PSB e assim por diante, ele se configura por conta disso. Do MDB, antigo Movimento Democrático Brasileiro, para a criação do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, quando você só tinha uma ala, direita ou esquerda, era mais fácil era
parecia ser muito homogêneo, mas lá dentro do MDB você tinha várias linhas de pensamento que não necessariamente eram a favor do governo, da linha militarista conservador, mas que tinham conceitos completamente diferentes de exercer essa, não só oposição, mas essa diferença. Mas exercer essa diferença de comportamento. Quando o pluripartidarismo começou a ser executado no Brasil, eu particularmente sou contra. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A Arena e MDB era muito pouco, mas 60 partidos também é brincadeira de mau gosto, né? Enfim. E aí começou a se abrir para linhas diferentes, aonde PSDB, uma linha mais liberal, que no princípio tem socialismo no nome, mas não tem nada de socialismo. A questão ali é muito mais livre empreendedor mesmo, liberal, esquerda liberal, Partido dos Trabalhadores, socialista trabalhista, completamente. E demais, nanicos. A própria Arena, o lado direito, né, o lado dos militares, dos coronéis e dos conservadores, também deixou de existir, abrindo espaço para, primeiramente, PDS. Você vê que no nome todos têm democracia e socialismo, né? Que depois virou PP, mas que também se abriu para vários outros. Para várias outras linhas, entre elas o PFL na época, que hoje nós chamamos de democratas. Ridículo. Um partido de origem direitista que usa o nome do Partido Social Liberal Esquerdista Socialista dos Estados Unidos, que são os democratas. É ridículo, simplesmente pegaram para eles uma definição que não tem nada a ver com eles. Nada. Que é o DEM, né? É muito mais fácil chamar de DEM, né? Deixa pra lá. Tem muito pastor evangélico no DEM. Chato, né? Mas que inicialmente foi PFL e depois foi DEM. Democratas. Então, deixe-se muito claro. Nunca se conseguiu governar sem o PFL, sem o PMDB, que passou depois a Democratas. Então, quando as linhas se separaram e viraram completamente antagônicas, porque o PSDB sempre apoiou o PT em disputas de cargos executivos no segundo turno, quando ele estava fora. O PT já tinha uma linha mais radical e ele não apoiava todo mundo o tempo todo não, mas claro que os seus eleitores acabavam por utilizar esse mesmo argumento. Mas oficialmente ele não se declarava, não deixava isso muito claro. E quando passaram a realmente digladiar, que aí é a partir do momento da saída do Fernando Henrique, do governo, da entrada do Lula, realmente essa foi o início dessa polarização. Mas sim, existem ideologias bem diferentes entre os dois lados. Agora, estou fazendo tudo isso para explicar esse primeiro fato, de que nós somos governados por empresários,
quem tirou Dilma Rousseff do poder foram os empresários. E por que eles fizeram isso? Não vamos demonizar não, cara. Não vamos demonizar não. Tá? Eu trabalho em recursos humanos, eu estou no meio das duas conversas. De um lado o empregado, do outro o patrão. Porque simplesmente é assim. Fernando Henrique, com raras exceções, a linha de governo do Fernando Henrique era uma linha empresarial. Quem ditavam as regras eram os empresários. E isso tinha lá suas vantagens e suas desvantagens. Lula entrou e fez o oposto. Ele simplesmente, primeiro, ele conquistou todo mundo, tá? Ele conquistou o empresário e conquistou o empregado. Ele só foi eleito, depois de várias tentativas, quando ele se travestiu de liberal. Antes disso, não. Só que a ação dele no governo sempre foi completamente pró-trabalhador. Então, essa criação, não se iludam, porque você tem que esperar, cara. Você está atrás de um caminhão. Essa criação de benefícios, essa ampliação de benefícios. Agora licença maternidade é de 6 meses. Quem paga isso? O empresário. Agora os 40% de multa, isso foi criado no Fernando Henrique, tá? Mas eles não tiraram. Agora é 50%. Quem paga isso? É o empresário. Então, você entende que vários benefícios sendo criados para custear, custeado pelo empresário brasileiro. Então você entende que o cara também se enche. O cara se enche. Então, assim, quando nós elegemos, principalmente, eu falo nós, o povo brasileiro elegeu. A eleição foi legítima, não tem nada de errado. Quando o brasileiro elegeu novamente Dilma Rousseff, era um momento de colapso, onde o empresário estava começando a ficar... ele já estava muito de saco cheio. Ele aguentou 2 governos do Lula. Depois ele aguentou um governo da Dilma, que já no final estava caindo de descrédito. Só que a figura fraca, extremamente prepotente do Aécio Neves, não convenceu. Não convenceu quem devia convencer, que é a população. Era muito claro para todos nós, para quem aqui estava analisando dos dois lados, que o empresário brasileiro, ele era 100% Aécio. Meus chefes, um deles se manifesta até hoje claramente sobre isso. Os donos da empresa que eu trabalho. Então, assim, era realmente um saco cheio. Não era simplesmente uma birra. Eu não gosto da Dilma. Eu não gosto. Fala feio. Ela é feia. Isso, quem abraçou isso foi o povo. Quem abraçou isso foi o povo. O povo ruinzinho, preconceituoso. Fraquinho mesmo. Fraquinho de cabeça mesmo. Mas aquilo significava principalmente isso. Um basta na situação de ficar sustentando todos os benefícios que se criassem ao trabalhador. A carga realmente muito grande. E, a partir daí, isso eu sei, isso é fato, é fácil de perceber. Todo o empresariado, a partir da reeleição da Dilma, trabalhou em prol de tirá-la. Trabalhou no princípio de tirá-la. Em 2 frentes. A primeira de um impeachment, usando de um argumento técnico, de um suposto erro técnico, num demonstrativo contábil, que, deixe-se claro, completamente permitido tanto o uso quanto a interpretação negativa, e a outra frente de impugnação da chapa, por irregularidade na campanha. Uso da máquina pública na campanha. Olha, meu amigo, se você não sabe o que é o uso da máquina pública na campanha, não dá para falar sobre Collor, não dá para falar sobre Fernando Henrique e não dá para falar sobre Lula e Dilma. No mínimo, os últimos aí, né? Então,
Entenda-se isso. Tanto que, após a efetivação do impeachment, o Congresso correu, Câmara e Senado correram para legalizar o procedimento que proporcionou o impeachment da Presidente da República. Deu para entender o que eu estou falando? Hoje em dia não é mais ilegal. E nem era, mas a interpretação podia acontecer. Tá? Enfim, a jogada foi política, orquestrada por empresários do Congresso e fora dele, ou seja, por Joesleys, por Odebrecht, por OAS e por mais, no mínimo, 50 grandes empresários, EIC e afins. Então, foi isso que tirou. Tirou porque viu-se, o empresário viu uma tranquilidade de manipulação, de uso do sucessor imediato, que seria o Michel Temer. Ele levaria adiante duas questões muito básicas que aliviariam a carga do empresário. E a principal delas é a reforma trabalhista. Então, o empresário colocou todas as suas fichas no Michel Temer. E ele executou. Ai dele se não executar. E aí chega a bomba do Joesley e coloca provas aonde todo mundo já sabia que existia irregularidade. O problema é quando chega a prova, né? O problema é quando chega o batom na cueca, né? Aí você não tem como negar. Então isso colocou a credibilidade do Temer, isso colocou a legitimidade da figura de Aécio Neves em xeque. Na minha opinião, não colocou em xeque, colocou simplesmente um carimbo idêntico a todos os outros, petistas, PSDBistas e PMDBistas e democratas e quem mais esteja afim. E agora está começando a acontecer um movimento que pode determinar nova mudança. Porque o empresário, embora tudo isso esteja acontecendo, todo esse holofote em cima de Michel Temer, uma figura bizarra. Michel Temer é uma figura bizarra, medonha. Ele é, não estou falando de aparência, não. Eu estou falando mesmo de figura moral, ética, decência e tudo mais. Ele é bizarro, os valores são ruins. Mas enfim. E ontem foi um recado. O Senado não aprovou uma das fases da reforma trabalhista. O relator teve o seu texto negado por pequena diferença. Mas isso começa a colocar o empresário novamente em xeque. Caramba, a gente colocou aqui. Se eu não posso confiar em você, eu te tiro. Tá? Então, meu camarada, se a gente é que, quem é que muda esse patamar de domínio completo das instituições pelos empresários brasileiros? Já que a gente não ligou quando o Eduardo Cunha, logo após o impeachment, permitiu, logo após assumir a presidência da Câmara, homologou, permitiu, refez uma manobra de permitir a continuidade da campanha, de doações de campanha por empresários, por pessoa jurídica. A nossa parte é tentar entender isso e controlar isso melhor, tá? Reclame com quem quiser, a culpa é sua. Que não quer entender, que só sabe falar, lá é tudo horroroso, tá bom, beleza. E você furando o filho e passando pelo acostamento. Um abraço, até mais.